Boa noite, a paz do Senhor para todos. Hoje eu tô aqui para fazer a live e nós vamos falar um pouquinho sobre família e falar um pouco sobre a EBF também. Antes da gente falar sobre a ministração, eu queria dar alguns avisos, né? Então, amanhã tem o ECO, que é o encontro de comunhão e oração, que é o encontro que geralmente as irmãs se reúnem na casa de uma irmã para fazer uma oração e ter um momento de comunhão. Essa semana vai ser na casa da irmã Eliana. Deixa eu ver aqui na minha cola, só um minuto. Isso, vai ser amanhã na casa da irmã Eliana e vai se encontrar aqui na frente da igreja a partir das 2h30 da tarde. Então você que tiver um tempinho, que puder participar, vem que vai ser uma bênção, tá bom? Além disso, nós temos outras atividades aqui na igreja, né? Além das lives de terça-feira, nós temos também a classe de doutrinas, que a partir deste domingo ficou de férias e volta somente em agosto. Temos também as células que acontecem na quinta, na sexta às 8 horas e no sábado às 17 horas. Essa semana será a última célula e aí depois também vai ficar de férias e retorna só em agosto. E temos também a intercessão. A intercessão dos homens acontece de segunda-feira, né? Segunda-feira, a partir das 8 horas. Então, se você quiser participar, você que é homem quer participar da intercessão, procure o André para fazer parte. Eles falam lá pelo WhatsApp. Então, entra lá no grupo para você participar. E você que é mulher quer participar da intercessão, procura a Zenaide, porque são 2 horários, né? Tem no período da manhã e no período da tarde. Também é uma bênção, então recomendo aí, você que queira participar, que tem essa disponibilidade de horário, procure por eles para participar, amém? Um outro recado que eu vim dar para vocês é que no mês de julho nós vamos ter a nossa EBF. Para quem está chegando agora, não sabe ainda como que funciona a EBF é uma escola bíblica de férias. Então, nós temos aí uma festa, né? Nós temos aí momento de louvor, temos brincadeiras e temos também teatros onde as crianças aprendem sobre a palavra de Deus. E são 2 dias, vai acontecer na sexta e no sábado, dia 22 e 23 de julho. Vai ser aqui na igreja, começa às 2 da tarde e termina mais ou menos umas 6 da tarde, tá? É muito legal para você que nunca participou. A gente tem aqui, é como o que a gente tem lá na EBI nos domingos, só que ampliado, porque a quantidade de crianças vai ser maior. E a gente tem aí muitas atividades, né? Tem bastante louvor, tem bastante teatro também, para eles aprenderem a palavra de uma forma mais lúdica, mais divertida. E a gente conta com a participação de vocês. Por esse ano a gente está voltando aí às atividades, depois dessa pausa por conta da pandemia, a gente está abrindo para as crianças que são da igreja e a gente liberou para que elas tragam visitantes. Dessa vez nós não vamos abrir geral para quem vier da rua e tudo mais, porque a gente quer ter um controle aí do número de crianças, justamente porque está retornando, né? Então a gente está fazendo aos pouquinhos. Então, quando estiver mais próximo da EBF, nós vamos liberar um link para fazer uma inscrição. Por quê? Porque é só para a gente ter um controle de quantas crianças vão vir, porque a gente precisa saber quantas crianças tem para saber quantos lanches preparar e quantas surpresas e tudo mais, tá? Então, a gente vai liberar nos próximos domingos aí um link para que vocês façam a inscrição das crianças que vão participar. Posso trazer meu sobrinho? Pode. Posso trazer um amigo do meu filho? Pode também. Só que desde que você faça a inscrição antes, só para que a gente tenha esse controle, amém? E eu queria falar um pouco para vocês sobre o tema que nós vamos falar na EBF. Nosso tema desse ano é Família, um presente de Deus.
tá? Nós já conversamos um pouco com as crianças a respeito disso, mas na EBF eles vão aprender sobre isso bem detalhado, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que a família é a base de tudo. Tudo começa na família. A igreja é formada por famílias. A sociedade é formada por família. E se a família está bem, a igreja está bem. E se a família não está bem, a igreja também não está. E a gente tem que entender que todas as armas, as ciladas que Satanás tem contra nós, ele ataca diretamente na família. Justamente porque ele sabe que quando a família está desestruturada, desestrutura o corpo inteiro, né? Assim como a Bíblia diz, que se o olho não está bem, todo o corpo não fica bem. Então, cada parte precisa estar bem, né? E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Nós temos falado com as crianças, mas o que a gente vai falar aqui para vocês não é uma linguagem tão infantil assim. Mas vamos lá. Só deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então, a família, ela é um presente que a gente recebe de Deus. E muitas vezes a gente reclama, né, da nossa família. Todo mundo tem o hábito de reclamar de alguém ou de alguma pessoa da sua família, desde criança até adulto. E a gente não deve, né, nem pode reclamar da nossa família, porque quem nos deu esse presente foi Deus. E quando a gente reclama da nossa família, é como se a gente estivesse dizendo que aquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus nos presenteou não fosse bom. E aí a gente está totalmente errado. E além de tudo, a gente está sendo ingrato, né? Quem escolheu a nossa família foi Deus. E se fosse pra gente escolher, a gente não teria capacidade de escolher tão bem quanto Ele. Porque Ele sabe de todas as coisas, né? Os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. E aí eu queria abrir com vocês lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Lá diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, o presente que Deus nos deu, que é a família, é uma bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Então, nós não temos motivos para reclamar, nós temos motivos para agradecer, para glorificar a Deus por esse presente. Então, a gente precisa se policiar e muitas vezes se avaliar para que a gente não cometa esse erro de reclamar daquilo que Deus nos deu, né? Continuando, cada família tem as suas características. E muitas vezes a gente tem o hábito de olhar para a família do outro e achar que a do outro é melhor, né? Quando a gente é criança, a gente fala assim: eu queria que a minha mãe fosse igual à sua, ou queria que meu pai fosse igual ao seu, porque a gente não convive, então a gente acha que é tudo as mil maravilhas lá na casa da outra pessoa. Mas todas as famílias têm suas questões, têm seus problemas, têm suas qualidades também, certo? E todo mundo tem sua característica, cada família tem seu jeito próprio. Mas tem uma coisa que todas as famílias têm em comum. Todas elas precisam de Jesus, que é o elo de ligação da família. Todas as famílias precisam dele. Se você não tiver Jesus no centro da família para ser esse elo de ligação, a família não vai ficar estruturada. Pode até ser, você deve até conhecer famílias que são famílias que não conhecem Jesus e que vivem aparentemente bem. Mas lá no fundo existe algo que falta preencher. E esse vazio que falta preencher é exatamente Jesus que está faltando ali. Então aquela família pode ter muitas qualidades, mas aquele vazio que está faltando preencher, não tem nada que preenche. Não tem dinheiro, não tem presente, não adianta ter mais um filho, nada vai preencher aquele vazio, né? Aquele vazio é preenchido pelo amor de Jesus. É Ele que é o elo de ligação.
A Bíblia conta que Jesus foi convidado para as bodas de Caná. E do mesmo jeito que ele foi convidado para aquele casamento, nós devemos convidar Jesus para fazer parte da nossa família, fazer parte do nosso lar e estar sempre do nosso lado, para que ele tome a direção de todas as coisas. Assim como lá no casamento, foi ele quem disse como deveria proceder na questão da água que transformou em vinho. Então a gente precisa convidar Jesus para fazer parte da nossa família e viver no nosso lar. Ele não tem que ser só alguém que a gente ouve falar, ele tem que fazer parte do nosso lar. Porque ele é o que completa a nossa família, é o elo de ligação, é o elo, na verdade, principal da nossa família. Amém? E aí, ainda falando sobre família, a gente precisa entender quanto às crianças, né, já que a gente está falando delas, na IBF, eles estão aprendendo sobre a família, sobre valorizar a família, que eles precisam respeitar pai e mãe, ou mesmo respeitar aquela pessoa que cuida deles. Nós sabemos que tem diversas formações de família aqui na nossa igreja. Então nós temos crianças que não moram com o pai e mãe, moram só com a mãe, ou moram só com o pai, ou moram só com uma tia, com uma avó, com alguém da família. E eles têm aprendido que eles devem amar e respeitar e também agradecer a Deus por essa família que eles têm. Ainda que não seja o ideal de família ou aquela família de propaganda de margarina, sabe? Que é o pai e a mãe sentados na mesa. Eles precisam entender que são aquelas pessoas quem os amam e que cuidam deles. Mas falando para os pais, né, para os adultos que cuidam dessas crianças, elas precisam ser conduzidas e ensinadas de como elas devem seguir no caminho, como que elas devem servir a Jesus. E tudo que elas precisam, precisa vir dos pais, da família, dos adultos, né? A melhor maneira dessas crianças aprenderem e entenderem o caminho que se deve andar, como a Bíblia diz, é através do exemplo. Porque quando a gente diz para uma criança que ela deve fazer uma coisa, mas a gente faz outra, a gente deixa essa criança confusa. E a gente deixa essa criança também insegura, porque ela nunca vai saber a forma correta de agir. Porque quando ela não se lembrar de qual foi a ordem que ela recebeu, ela pode se lembrar de como você costuma fazer. Ah, minha mãe sempre faz assim, então eu faço desse jeito. Ah, meu pai sempre faz desse jeito, então é só eu copiar. Mas se você diz para o seu filho fazer A, mas você faz B, ele vai ficar confuso. Então, os filhos precisam ser orientados pelos pais, né? Quando eu falo pais aqui, eu quero dizer a família, não importa qual é a formação da família que tem na sua casa, né? Eles precisam ser orientados pelos pais como conhecer Jesus e eles precisam ser guiados pelo caminho. Então, que você ajude o seu filho nessa tarefa, né? Para que você guie ele no caminho certo e ajude ele a manter o foco, porque o foco vai ser sempre Cristo. O mundo vai trazer tanta distração, tanta coisa para ele se desviar, e é nossa função mantê-los no caminho, para que eles não desviem o foco, para que eles não desviem o olhar de Jesus, que eles mantenham sempre os olhos fixos nele. Porque se não mantiver os olhos fixos em Jesus, a chance de desviar para a direita e para a esquerda é muito grande. Então, a gente como adulto, né, os pais têm essa função de orientar os filhos, né? E como que a gente consegue fazer isso? Através do ensinar e também do exemplo. Hoje em dia a gente tem tão pouco tempo, a gente tem uma vida muito corrida, e é realmente muito corrido, muito difícil. Mas a gente não precisa parar e falar assim, agora é o momento de sentar e ensinar. Se você tivesse tempo, glória a Deus. Mas se você não tiver, a Bíblia mesmo diz lá em Deuteronômio que a gente tem que ir ensinando no caminho, né? Então lá, vamos abrir lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Vou abrir lá, só um minuto.
Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Diz assim: E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimará aos teus filhos, e delas falará, assentado em sua casa, e andando no caminho, e deitando-te e levantando-te. E aí ele fala até no versículo 8, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os seus olhos. Escreverá nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Então ele diz o seguinte, que andando no caminho, na hora de levantar, na hora de comer, na hora de dormir, a gente tem que aproveitar qualquer momento para que a gente ensine. E a gente pode utilizar até exemplos do dia a dia para ensinar. Não precisa ser assim, não, agora não é o momento, vamos esperar chegar o domingo, que é o dia da gente fazer a oração. Não, a gente pode ensinar em qualquer momento. Inclusive a criança aprende muito mais pelo exemplo, na brincadeira, no dia a dia, do que sentado e escrevendo num caderno. Então, que a gente consiga entender isso, que eles precisam ser orientados e guiados, né? E a função da família é fazer isso também. Você pode dizer assim, mas é muita coisa, né? Muito difícil. E realmente é. A vida cristã não é tão fácil assim, né? Não é um bombom de chocolate. A vida cristã realmente é difícil. E por isso a gente tem um manual de instruções, né? A Bíblia é nosso manual de instruções, manual de funcionamento, onde a gente vai ler todas as instruções para a gente viver bem, para a gente viver de acordo com o que Deus quer. E lá na Bíblia, ele mostra qual é a função de cada membro da família. Não são só os pais que têm deveres na casa, os filhos também têm deveres, né? Então, se a gente lá abrir em Efésios, ele fala quais são os deveres de cada um da família. Vamos abrir lá? Efésios 5. Efésios, capítulo 5. No versículo 22, vamos lá. Versículo 22 diz assim, aí seria uma instrução para as mulheres, né? Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. E aí no 23 continua dizendo que o marido é o cabeça e tudo mais. Mas então nós temos aí uma instrução para as mulheres. E aí, no versículo 25, temos também uma sugestão, uma orientação para os homens, né? Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nós temos aí orientação tanto para a mulher quanto para o homem. Se você olhar lá no versículo 33, ele diz assim, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao marido. Então, ele diz aqui qual que é a orientação para o homem e para a mulher. Se a gente for lá para o capítulo 6, aí nós temos orientações para os filhos. Então, vamos lá. No capítulo 6, a partir do verso 1, ele diz assim, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E aí ele continua dizendo, vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na admoestação do Senhor, na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, aqui tem orientação também para os filhos e para os pais. A gente sempre diz para as crianças o seguinte, a Bíblia diz para você honrar teu pai e tua mãe, porque é justo, ponto final. Não diz assim, honra teu pai e sua mãe se eles forem legais, ou honra teu pai e tua mãe se eles fizerem do jeito que você quer. Não é isso que a Bíblia diz, é honra teu pai e tua mãe, independente se você concorda com aquilo que eles estão dizendo, fazendo ou não. Se
Se por acaso teu pai ou tua mãe estiverem errados em alguma coisa, quem deve alertá-los é Deus e não os filhos. Então, nós falamos também para as crianças como devem se comportar. E a gente está falando aqui agora para os pais, né? Então, a Bíblia, ela tem tudo completo. Ela nos orienta como proceder em todas as situações. Como mulher, como homem, como pais e também como filhos, né? E aí, ainda falando sobre família, o que nós falamos para as crianças é o seguinte, que a família é um presente, que foi Deus que nos deu, que nós não devemos reclamar da família porque é um presente de Deus, que tudo aquilo que Deus nos dá é muito bom, que a gente precisa respeitar quem mora com a gente, quem cuida da gente, porque é a família que nós temos, né? Que a gente precisa amar e respeitar a todos e principalmente a nossa família. A gente tem um hábito muito errado de valorizar mais os de fora do que os de dentro. E isso é errado. A gente tem que dar muito mais valor para quem está dentro da nossa casa do que para as pessoas de fora. Por que muitas vezes a gente deixa a melhor louça, a melhor toalha de mesa para servir quando vem visita? Por que não usar com a família, não é mesmo? Então, muitas vezes a gente, sem perceber, a gente valoriza muito os de fora e esquece de valorizar os de dentro, que é realmente quem está com a gente, que no momento de adversidade é quem está do nosso lado, é aquele que come sal com a gente, como a gente fala, né? Então, que a gente perceba que a gente precisa valorizar quem está dentro de casa primeiro. Os de fora precisam ser amados e respeitados? Sim, mas os de casa são principal. Porque eles sim fazem parte do nosso corpo, né? E para finalizar, a gente falou para as crianças o seguinte, tem muitas crianças, a gente tem muitas situações, né? Muitas crianças que cresceram sem o pai, algumas também cresceram sem a mãe, né? Tem uma formação de família diferente, por conta de várias circunstâncias. E a gente sempre deixa claro para elas, e a gente está batendo nessa tecla e pretende falar muito sobre isso na IBF, que a gente, apesar de muitas vezes, é difícil demais você dizer para uma criança que tudo bem, você não tem seu pai, mas não tem problema. Não, é lógico que ela deve sentir. Isso deve deixar essa criança chateada e triste, e tem várias situações, mas que ela entenda que por mais que seja difícil a situação, que ela tem um pai de amor, e esse pai de amor está sempre com ela, está sempre cuidando dela, e que ela pode contar com ele por toda a vida, por onde ela for, em qualquer circunstância. Ainda que ela tenha pai e mãe dentro de casa, se ela tiver um momento de dificuldade, que ela estiver sozinha, é ele quem está com ela em todos os momentos. Ainda que ela esteja dentro de casa e o pai e a mãe não derem atenção devida, é ele quem está com ela. Na verdade, é ele quem vai estar com ela pro resto da vida, não importa a situação. Então, eu queria abrir com vocês lá, em Salmos, capítulo 27. Salmos 27, no versículo 10. Diz assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Tem outras versões que falam que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor está comigo, o Senhor cuida de mim. Tem várias versões aqui, né? Na versão da linguagem de hoje, por exemplo, ele fala assim, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Então, a gente tem batido bastante nessa tecla que não importa qual a situação, se você se sente abandonado ou se você realmente foi abandonado, né? Ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, você tem um Deus de amor que cuida de você, que te ama e que te presenteia com uma família. E que mesmo hoje, quando você é criança, não seja o ideal de família que você sonha, que você vê seus amiguinhos, Deus tem um plano maravilhoso para sua vida. E esse plano é perfeito. E a gente pode
sonhar com o futuro, onde tem uma família perfeita, maravilhosa, e que essa criança possa crescer e, apesar de ter tido uma vida mais difícil quando pequeno, que ela consiga transbordar em amor para formar sua família quando ela crescer, né? Então, que a gente consiga entender que, independente da circunstância, esse nosso Pai de amor está sempre conosco. A gente pode contar com Ele em toda e qualquer situação. Amém? Na nossa EBF nós vamos falar bastante sobre famílias. Nós vamos falar também algumas famílias da Bíblia que servem de exemplo para a gente. Exemplo de como proceder e também de como não proceder. Porque a gente também vê pessoas... A Bíblia é formada por várias histórias de pessoas reais, né? De carne e osso, que cometem erros e acertos. Então, a gente também vai falar sobre isso na EBF, para que as crianças tenham pessoas como exemplo de como seguir e de exemplos a não ser seguidos também. Então, a gente espera que vocês participem, que vocês venham, os pais são bem-vindos. Se você disser assim, eu não tenho como ficar a EBF inteira, tudo bem, você deixa a criança, depois volta, não tem problema. Mas se você tiver condições de ficar, vem que você vai ser edificado também. O que eles vão aprender serve para todo mundo. A única coisa é que a linguagem é um pouco mais infantil. Mas eu tenho certeza que você vai aprender coisas lá que você vai falar, olha, nem sabia disso. Com certeza você vai aprender alguma coisa nova. E a gente espera vocês lá. E como a gente falou ontem no culto, ontem não, domingo, né? Hoje é terça já. Como foi dito no domingo, a gente precisa também de voluntários. Se você tiver disponibilidade para nos ajudar, procura a gente no fim do culto, ou a mim ou a Samara. E a gente está precisando de ajuda. Se você falar assim, eu tenho como vir ajudar no sábado, tenho como vir ajudar no domingo, tenho como ajudar a decorar a igreja, a encher bexiga. O que você puder fazer para nos ajudar, procura a gente, que qualquer ajuda é bem-vinda. Amém? Gente, é o que eu tenho que passar para vocês por enquanto, senão eu vou falar da IBF inteira aqui. Amém? E eu espero que você tenha ouvido tudo isso com o coração aberto. Eu sei que muitas vezes é muito difícil cumprir tudo isso, né? Diante de tanta diversidade, de tanta correria na vida, mas com a ajuda do Espírito Santo é totalmente possível que a gente siga aquilo que a Bíblia diz a respeito da família. Amém? E a gente está à disposição aqui como Ministério Infantil para ajudar vocês na questão de lidar com as crianças. Se precisar de uma ajuda, se precisar de uma visita, de uma conversa, a gente está à disposição. Amém? Por enquanto é isso, gente. Deus abençoe. Vamos orar para encerrar, então? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de falar aqui da sua palavra, de falar sobre família, Senhor. E nós te agradecemos, em especial pelas nossas famílias. Obrigado, Jesus, porque o Senhor quem escolheu para nós, e a escolha que o Senhor faz é sempre a melhor. Nenhum de nós teríamos capacidade de escolher tão bem quanto o Senhor. Obrigado, Jesus. Nos perdoa por muitas vezes reclamar e murmurar da família que o Senhor nos deu. Nos perdoa, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor crie um elo cada vez maior entre nós como família, que o Senhor abençoe para que cada pai, cada mãe entenda seu papel dentro da família, para que cada filho também entenda seu papel e sejam obedientes no Senhor, para que a gente possa ver essa família cada vez mais dando frutos, Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada família da nossa igreja, que o Senhor venha com a sua bênção, com a sua unção, com a sua proteção sobre cada um de nós, Senhor. E nós pedimos pela vida de cada uma das nossas crianças também, que o Senhor guarde cada uma delas, livrando de todo mal, Senhor. Que toda arma forjada contra elas não prospere, em nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor tem planos maravilhosos na vida de cada uma dessas crianças. E nós veremos, Senhor, todos os frutos que o Senhor quer dar na vida delas.
E nós já te louvamos pela vida de cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Te louvamos pela nossa EBF também. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê estratégias e nos mostre qual é o caminho que o Senhor quer, qual é a direção que o Senhor quer que nós tomemos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Obrigada por estar aqui, por ouvir o que foi dito aqui hoje. Espero que você tenha ouvido de coração aberto e espero vocês lá na EBF no mês de julho, tá bem? Paz do Senhor, boa semana!